Boa tarde, você, ouvinte. Eu gostaria de poder dividir com todos o livro de Gênesis por completo, com algumas introduções, um resumo para que você possa aprender sobre mais e aprofundar o teu conhecimento dentro da palavra do Senhor. No livro de Gênesis, do capítulo 1 ao versículo 50, nós vamos tratar de um livro que é o começo. Então, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e ele serve de forma perfeita como introdução a todo o conteúdo. A palavra Gênesis, ela vai te ensinar que o grego geneoses significa origem ou fonte. Essa palavra traduz o hebraico, que é a primeira palavra do livro. Essa palavra hebraica significa no princípio. Então ele é o primeiro livro da Bíblia que consta sobre e nos conta sobre as origens do mundo, da humanidade, do pecado e do grande plano de Deus para nos salvar. Nesse livro, também descobriremos de onde veio o povo de Israel e como Deus estabeleceu sua aliança com eles. Gênesis faz parte de um grupo de 5 livros chamado Pentateuco, ou Torá. Esses são os primeiros 5 livros da Bíblia e eles lançam os fundamentos para toda a Escritura. Esse livro começa contando como Deus criou tudo que existe hoje, inclusive a humanidade. Nesse momento, Adão e Eva são apresentados e cometem o pecado original ao comer do fruto proibido. Logo depois disso, o famoso episódio de Noé, que todos nós conhecemos, e o dilúvio que acontece, Abraão é escolhido por Deus para criar uma nova nação, e seus filhos recebem a mesma promessa. Então, no capítulo 1 ao 2, ele vai falar da criação do mundo e do homem. No princípio, Deus criou todas as coisas, formando o mundo com suas palavras. Ele criou tudo para ser bom. Também criou o homem e a mulher para cuidar do mundo. Em Gênesis 1, capítulo 27 e 28, a Bíblia vai nos ensinar que o mundo ficou completo em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansou e declarou que tudo era bom. Então Deus colocou o primeiro casal, que é Adão e Eva, no jardim do Éden, para cuidar deles. Os dois viviam felizes no jardim, em harmonia com Deus. O Criador deu uma função, um trabalho para o primeiro casal: cuidar do jardim e nomear os animais da terra. Então havia muitas árvores com frutos bons e eles podiam comer de qualquer forma, de qualquer uma. Mas 2 árvores eram especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então Adão e Eva tinham permissão para comerem de todas as árvores ao seu redor, uma única exceção da árvore do conhecimento, pois no dia em que ela e que ele comessem, certamente morreriam. No capítulo 3 e 5, vai falar sobre a queda e o pecado. Um dia a serpente convenceu Eva a comer do fruto da árvore proibida, dizendo que iria torná-la semelhante a Deus. Então Adão também comeu do fruto e do pecado e entrou no mundo. E Deus confrontou Adão e Eva e os castigou, expulsando-os do jardim. Nunca mais iriam poder viver no jardim do Éden, e sua vida iria ser difícil. No livro de Gênesis 3, 16 ao 19, a serpente também foi amaldiçoada por uma maldade, e por sua maldade. Depois dessas coisas, Adão e Eva tiveram 2 filhos, chamados Caim e Abel. Caim ficou com ciúmes de Abel e o matou, tornando-se o primeiro assassino da Bíblia. Caim foi banido e Deus deu outro filho a Eva, no lugar de Abel, chamado Sete.
Adão e Eva também tiveram vários outros filhos e filhas que começaram a povoar a terra, mas o pecado continuava a crescer no mundo. No capítulo 6 ao capítulo 11, vai falar sobre a história de Noé. Deus viu que a humanidade se tinha corrompido completamente, se dedicando inteiramente ao pecado. Por isso, ele decidiu destruir o mundo com um dilúvio. Porém, como a humanidade era o seu projeto especial, dentre toda a criação, Deus separa Noé e sua família da destruição, para que o mundo pudesse recomeçar. Então Deus mandou Noé construir uma arca, e quando ficou pronta, encheu o navio, a arca como queira, com animais de toda espécie. Então Noé, sua esposa e seus 3 filhos e suas 3 esposas, que eram de seus filhos, eles entraram na arca e foram salvos do dilúvio que matou o resto da humanidade. Quando o dilúvio acabou, Deus fez uma aliança com Noé e prometeu nunca mais destruir o mundo com água. Para lembrar dessa aliança, ele criou o arco-íris, que você vai ver lá no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 11 ao 13. E os descendentes de Noé se multiplicaram e povoaram a terra. Em Babel, eles tentaram construir uma torre para chegar ao céu, mas Deus confundiu as línguas e não conseguiram terminar a construção. Foi assim que surgiram várias línguas diferentes. E no capítulo 12 ao 23, vai falar sobre a história de Abraão. Noé teve um descendente chamado Abraão, que Deus chamou para sair da sua terra e ir ao novo território. E Deus prometeu abençoar todos os povos da terra por meio de Abraão. E por isso Abraão deixou seu povo e se tornou nômade, à procura da terra que Deus tinha prometido aos seus descendentes. Então Abraão teve várias aventuras pelos lugares onde passou. E quando chegou à região de Canaã, Deus lhe disse que seus descendentes iriam herdar essa terra. Mas só havia um problema. Abraão não tinha filhos, sua esposa Sarai era estéril. Então Deus prometeu dar-lhe um filho. Deus fez mais uma aliança com Abraão, mudando seu nome para Abraão e Sarai para Sara. O sinal dessa nova aliança era a circuncisão. Todo homem descendente de Abraão deveria ser circuncidado, como sinal que fazia parte do povo de Deus. E por isso que os judeus praticam a circuncisão. Depois disso, Sara engravidou e teve um filho chamado Isaac. Então, no capítulo 24 ao 26, vai falar sobre a história desse filho, a história de Isaac. Isaac cresceu e se casou com sua prima Rebeca. Ele também andou com Deus, como seu pai, e creu na promessa. Rebeca era estéril, mas Isaac orou e ela ficou grávida de gêmeos. Esaú e Jacó eram esses filhos. Então Deus prometeu que o mais novo, Jacó, iria ser maior que o mais velho. No capítulo 27 ao capítulo 36, vai falar sobre a história desse homem chamado Jacó. Jacó era o favorito de Rebeca, e com a ajuda de sua mãe, ele enganou seu pai idoso e recebeu a bênção do filho mais velho. Esaú ficou muito zangado, por isso Jacó fugiu para outra terra. Pelo caminho, Deus falou com ele no sonho, prometendo cuidar dele, que você vai ver essa passagem no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 13 ao 15. Então, na outra terra, Jacó se casou com 2 irmãs que eram pequenas, com 2 irmãs que eram parentes de suas e de seus parentes. Lia e Raquel
Elas e suas 2 servas deram a Jacó 12 filhos homens. Esses se tornaram as 12 tribos de Judá, as 12 tribos de Israel. Jacó se desentendeu com seu sogro, que também era seu patrão, e fugiu de volta para casa com sua família. E pelo caminho ele lutou com um anjo que o abençoou e mudou o seu nome para Israel. Então Jacó nunca mais foi o mesmo. Nós vamos entender melhor isso no capítulo 37 ao capítulo 50, onde fala de uma história que depois de tudo isso que aconteceu, vai falar da história de José. Então Jacó tinha um filho favorito, que era José. Ele tinha sonhos de Deus e o dom de interpretar. Os outros filhos ficaram com inveja de José e um dia apanharam-no e venderam como escravo. Então José foi levado ao Egito e depois de algum tempo trabalhando como escravo, foi lançado injustamente na prisão. Na prisão, José foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó, porque ninguém mais conseguia. Então esse sonho perturbava Faraó. Então Deus revelou a José o significado. E estava chegando uma época de fome muito grave. E vendo a sabedoria de José, Faraó o colocou como seu primeiro ministro, como todos conhecem, como governador do Egito, preparando o mantimento para os anos de fome. E graças ao trabalho de José, o Egito foi poupado da devastação. Então a fome também chegou a Canaã, e Jacó enviou seus filhos para comprar comida no Egito. De início, eles não reconheceram seu irmão José, que foi vendido. Mas na segunda visita, ele se revelou a eles e os perdoou. Então Deus tinha permitido essa maldade para salvar a família de todo. Então Jacó se mudou para o Egito com a sua família, onde José tomou conta deles. E foi assim que o povo de Israel se estabeleceu no Egito, durante 400 anos. E aí você deve perguntar, quem escreveu o livro de Gênesis? O autor de Gênesis é Moisés, como afirma a tradição judaica e cristã. Moisés foi um homem educado na corte egípcia e teria toda a capacidade literária de ter escrito esse e outros 4 livros Pentateuco. Mas a Bíblia não apresenta uma indicação explícita sobre o autor. Mas os 5 primeiros livros são conhecidos como os livros de Moisés, inclusive mencionados como tal por Jesus em Lucas, capítulo 24, versículo 44, que diz: considerando que Moisés é reconhecido como autor de outros 4 livros, é plausível acreditar que ele também seja o autor de Gênesis. E para concluir essa introdução sobre o livro de Gênesis, que é um resumo do 1 ao 50, ao estudar o livro de Gênesis é uma tarefa muito fascinante. Nele temos a descrição das origens do universo, do homem, das nações, a separação de um povo para a autorrevelação de Deus e seus ensinos, alertas, repreensões e entre diversas histórias desses patriarcas. Além de ser uma alta apresentação de Deus como Criador e Redentor, o livro de Gênesis também é um guia prático para o cristão. Nesse livro podemos encontrar principalmente princípios fundamentais para a prática da vida cristã saudável. Princípios sobre a fé, a verdade, o casamento, a redenção, honestidade e vários outros assuntos de caráter prático que são observados nesse livro, que é o livro inicial das Escrituras. Entretanto, esse tal fascínio deve transformar em empenho intelectual na vida de cada um,
pois esse também é um livro que é, para muitos, assombrado por dificuldades e acusações. E no que se refere ao relato da criação do universo, alguns céticos têm demonstrado seu desapreço ao texto, de tal forma a considerá-lo apenas uma poesia, ou até, quem sabe, um mito. O mesmo poderia ser dito do dilúvio, da origem das nações e de outras situações inusitadas que o livro apresenta. Por isso, estudar o livro de Gênesis associa duas atitudes do cristão. Você que é cristão, você que é um leitor da palavra, que desse livro, que diz que dele você vai se aproximar, você vai ter a devoção e intelectualidade. A devoção, pois nele encontram-se as palavras de Deus, suas orientações, ensinos, exortações. Na parte intelectual, pois nele também se encontram obstáculos para a compreensão da verdade exposta em suas páginas. Portanto, se você puder atentar para essas duas disposições mentais, certamente poderemos aproveitar o que o livro de Gênesis tem de melhor a oferecer. Então, dessa forma e com essa disposição mental, gostaria de convidar você a estudar o livro de Gênesis com devoção, pois o nosso Deus espera isso de nós, e com intelectualidade, pois não podemos deixar de reconhecer as dificuldades desse livro. Que Deus possa nos abençoar nesta tarefa, que é estudar a palavra de Deus. Um forte abraço, que a grande palavra do Senhor e que a paz dele esteja sobre você, em nome de Jesus.